João 12, do 1 ao 11. Nós vamos assistir o vídeo introdutório. Eu passei João 10? Não, João 12. Tá? João 12, do 1 ao 11. Nós vamos assistir o vídeo introdutório. Depois do vídeo, nós vamos fazer a leitura bíblica e expor o texto sagrado. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 12, do 1 ao 11, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, pela liturgia, pelos textos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse espaço de culto, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor há de fazer. Nos colocamos em vossas mãos na expectativa de sermos usados pelo Senhor, na expectativa de que o Senhor venha falar com cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã e nos permita ouvir a santa e sagrada palavra do Evangelho. Nos permita ouvir a voz de Jesus e que essa voz mude o nosso ser para todo sempre. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu começo esse sermão dizendo que o valor das coisas não está no custo que elas têm,
mas no valor que damos a elas. O valor das coisas nada tem a ver com o custo. O valor das coisas não tem a ver com quanto se paga. Quanto se paga é preço. Mas quando a gente valoriza a coisa, ela passa a não ter preço. Há momentos em que a fé se expressa com palavras, e isso tem valor. Há momentos em que a fé estoura as palavras e se manifesta com gestos. Isso jamais terá preço. Isso tem um valor eterno. No texto que nós lemos, a gente percebe gestos simples, gestos profundos, gestos inesquecíveis. E esses gestos têm valor. Antes que a cruz se erguesse, antes que a coroa de espinhos fosse cravada na cabeça do Salvador, antes que os chicotes viessem a cortar as suas costas, Jesus está sendo ungido por alguém que o ama com uma intensidade absurda. O Sinédrio está lá preparando a morte de Jesus, mas Maria está aqui nesse texto preparando a sua entrega. Enquanto os líderes tramam, o coração dessa mulher se derrama. E a cena de Betânia não é meramente um jantar, é um altar. Antes da cruz aqui tem um altar, é uma antecipação silenciosa do sacrifício. Isso aqui tem valor e jamais terá preço. Mas como sempre acontece quando Jesus é exaltado, existe quem o adora, existe quem o critique, existe quem não liga para nada, e infelizmente existe também aquele que vai odiá-lo. Mas uma coisa que eu e você, que amamos Jesus, temos que aprender: que nada do que é dado a Jesus em amor é desperdiçado. Nada que fazemos para o Senhor em amor é desperdiçado. Tudo aquilo que a gente faz para Jesus em amor tem valor. O título do meu sermão é Perfume para a Morte, Louvor para a Vida. Interessante, perfume para a morte. O perfume prepara para a morte e o louvor prepara os crentes para a vida. O capítulo anterior que nós ouvimos, não no domingo passado, porque foi domingo da igreja perseguida, no domingo retrasado, nos deixou claro que o conflito continuaria. Depois da ressurreição de Lázaro, os líderes decidiram matar Jesus. O Sinédrio estava fechado nessa decisão. O Sinédrio decretou, ele precisa morrer. Mas antes da traição, e nós vamos ver, infelizmente nós vamos ver a traição nos capítulos que seguem, antes da prisão, e nós também veremos a prisão, antes do julgamento, João nos apresenta essa pequena cena em Betânia, um pequeno momento de adoração no meio do caminho da crucificação. E no sermão anterior, nós vimos a conspiração dos homens, agora nós vemos a consagração de uma mulher. Aqui tem um contraste absurdo. No capítulo passado, a conspiração dos homens. Nesse capítulo, a consagração de uma mulher. Enquanto os homens querem matá-lo, a mulher quer apenas ungí-lo. É como se João nos dissesse, antes de Jerusalém, pare e observe o que significa amar a Jesus. É como se ele falasse para nós, antes do sepultamento, veja o que significa amar ao Senhor Jesus. Aqui no texto, o cordeiro é ungido, o perfume da entrega é espalhado. E se a gente for sensível, não precisa ser muito, se a gente for um pouquinho sensível, a gente vai perceber que o cheiro ainda está no ar. Que o cheiro do perfume da adoração dessa mulher ainda está no ar. E como é que a história começa? Bom, a história começa numa mesa. A história começa num jantar. A história começa numa casa que tinha sido marcado pela morte, mas agora é marcada pela ressurreição. Uma casa que antes tinha choro, agora tem vida. Que antes tinha abandono, agora tem serviço, gratidão, festa. Que antes tinha o cheiro de morte,
agora tem o cheiro do perfume. Olha comigo, capítulo 12, primeiro e segundo versículo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. O Lázaro que havia falecido, o Lázaro que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e deram ali uma ceia, prepararam um jantar de homenagem ao Senhor Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O texto começa com uma marca temporal, 6 dias antes da Páscoa. Nós estamos aqui na iminência da morte de Jesus. Nós estamos aqui alguns dias antes da morte do Senhor Jesus. João está colocando essa cena no calendário da redenção. Ele está colocando essa cena dentro do calendário da morte do Senhor Jesus e da redenção do seu povo. Betânia era uma pequena vilazinha, sem importância alguma, mas volta a ser o cenário do amor, volta a ser o cenário da comunhão. E como essa cena se faz? Ora, meus irmãos, a cena se faz na ceia, a cena se faz na casa que chorou por Lázaro, a cena se faz na casa do luto, mas que agora celebra Jesus. Agora não há mais choro, agora não há mais desespero, agora há festa. Mas algumas características permanecem iguais. Por exemplo, Marta. Marta continua servindo como sempre serviu. Ela continua servindo, está lá em Lucas 10. E Marta servia, e Marta trabalhava feito uma doida, andava para um lado para o outro. Marta continua servindo. Mas agora tem uma diferença, não tem tensão no serviço dela. O serviço dela está sendo leve, tranquilo. E Lázaro? Lázaro ficou mudo em toda a história, inclusive estava morto. Ele continua em silêncio. Mas agora, Lázaro, mesmo sem dizer uma palavra, grita a plenos pulmões. Ele está vivo. Não tem uma fala da boca de Lázaro, mas o testemunho dele dá para ouvir da Bíblia assim. O testemunho dele salta. E Jesus? Jesus continua o mesmo. O centro de honra de toda a história. É por ele, para ele, por meio dele que tudo é feito. Essa é uma cena pós-milagre. O milagre extraordinário já tinha acontecido. E agora a vida ordinária volta. E olha como isso é fantástico. Quando o milagre passa, a vida ordinária continua. Jantar, serviço, presença, casa, limpeza. Mas o que torna esse início tão poderoso? É que na vida comum, na minha vida, na sua vida, na vida comum, na vida pós-ressurreição, tudo deve continuar se movendo ao redor de Jesus. A gente acha que a vida deve se mover ao redor de Jesus antes da ressurreição, antes do milagre. Depois do milagre a vida volta sempre ao normal. Mas o normal do cristão é Jesus à mesa, é Jesus no centro. João nos mostra uma casa muito diferente da anterior. A anterior a gente viu, tinha um lamento, tinha um choro, tinha gente batendo no peito. Agora tem um jantar, a tumba está fechada, mas a gratidão está aberta, não há mais show, não há mais multidão, não há mais choro, há só uma casa. Só existe uma casinha com Cristo à mesa. Marta não reclama mais, Lázaro repousa, não dorme para sempre, Jesus não age, e aqui é mais interessante, Jesus não está fazendo nada, ele só está dentro da casa, e isso basta. Quando eu estava escrevendo o sermão, eu parei aqui e fiquei olhando, eu falei, eu quero ter uma casa assim. Eu quero ter uma casa assim. Eu quero ter uma casa que funcione desse jeito, sabe? Gente que trabalha sem reclamar, gente que está vivo sem discursar. Eu quero uma casa que funcione. E quero uma casa que Jesus esteja no centro. Não significa que não está, mas eu quero essa casinha assim, sabe? Eu quero essa casinha. E para que essa casa seja verdadeira na minha vida e na sua, porque eu acho que você olha para essa casa e quer essa casa também, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro,
Só é possível uma casa assim quando tem gratidão. E a verdadeira gratidão não é barulhenta. Quando a gente é grato ao Senhor, não precisa de barulho. Não precisa de samba. Não precisa de carnaval. Só precisa de mesa. Só precisa de jantar. Segunda coisa que essa casa precisa ter para ser a nossa casa. Além de gratidão, precisa ter recepção. Precisa ser uma casa que recebe Jesus e coloca ele no centro. Para que a nossa casa seja semelhante à casinha da pequena Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, a gente precisa receber Jesus com toda a honra. A gente precisa aprender a abrir a porta para ele e falar: senta, Senhor, toma o seu lugar. E o Senhor aqui não precisa fazer nada, tá? Só a memória daquilo que o Senhor fez basta. O Senhor não precisa ficar fazendo nada. Senta e come. Tem uma música do Estênio que é tão fabulosa que ele abre a porta para Jesus entrar e deitar. Ele fala: deita e descansa. O Senhor está cansado? Que minha casa sirva de descanso para o Senhor. É fantástico isso. Tem que ter a recepção. Mas para a casa ser assim, precisa ter a adoração. Precisa ter gratidão, precisa ter recepção, precisa ter adoração. Como assim? Ora, nossa mesa deve se transformar em altar. Para que a nossa casinha seja assim, nossa oração antes do almoço, do jantar, do café da manhã tem que ser verdadeira. Tem que ser um derrubar do perfume. Tem que ser de verdade, sabe? Não aquela oração mecânica: Senhor, eu te agradeço pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Não tem adoração. Senhor, obrigado porque o Senhor está na mesa. Obrigado porque o Senhor está no alimento. Obrigado porque o Senhor está aqui. Como é bom te ver, como é bom ter o Senhor. Seja feita a tua vontade, toma o teu lugar, reina sobre nós. Eu quero uma casinha assim. Eu quero uma casa que a vida ordinária seja transformada em culto. E se você quer essa casa também, meu irmão, aprenda a reorganizar a sua vida ao redor de Jesus. Jesus não abandona o que chora, é verdade, mas ele quer ser recebido quando a vida caminha normalmente. Jesus quer estar dentro da nossa casa quando a gente não precisa de nada. E eu vou dizer para vocês que esse é o momento mais difícil de receber Jesus. Porque a gente grita na hora que está chorando, mas na hora que está tudo normal a gente finge que ele não existe mais. E Jesus sempre volta à casa daqueles que choraram um dia. Ele sempre volta à casa do milagre. E se ele sempre volta à casa do milagre, aprenda a fazer da sua casa um lugar onde ele é bem-vindo. Aprenda a fazer da sua mesa um lugar onde ele se senta. Aprenda a fazer do seu quarto um lugar onde ele dorme. O texto continua. Em meio a esse serviço, em meio a essa comunhão, em meio a essa ordinariedade da vida, mais uma vez algo extraordinário acontece. Essa é uma casa que, por causa da vida ordinária de adoração, ela é cheia de extraordinário. Cheia, cheia. Tem ressurreição dos mortos e agora tem uma mulher quebrando o protocolo inteirinho. Tem uma mulher derramando um perfume raro e ungindo os pés do Senhor Jesus. O que era jantar, vira adoração. Olha o versículo 3 comigo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, quase meio litro, tá? Uma libra, quase meio litro. De nardo puro era um perfume muito, muito caro e muito precioso. Ela quebra esse vaso e unge os pés do Senhor Jesus. E pasmem, ela enxuga os pés do Senhor Jesus com os próprios cabelos. A casa, diz o texto bíblico, a casa encheu-se com o perfume do bálsamo. Às vezes é interessante quando a gente percebe que o amor a Cristo verdadeiro ignora o preço das coisas. Não há uma menção do preço por parte da mulher aqui. O gesto de Maria é escandaloso, escandaloso. Tem quase meio litro de perfume importado da Índia, de altíssimo valor. O texto diz que ele é muito precioso. Marcos vai dizer que custa 300 denários. Então aqui para a gente se assustar. 300 denários era quase um ano de salário de um trabalhador comum. Aquilo era uma herança.
Aquilo era capaz de sustentar uma família por um ano. Pensa nisso. A gente vai comprar perfume e olha o preço deles e acha caro, né? Perfume, se fala, nossa, que caro um perfume. Esse é um perfume caro. Esse aqui é um perfume caro. Custou uma pequena fortuna. E o que ela faz com esse perfume caro? Ela vai ungir aos pés do Senhor. Mas não se perca nisso. Quem limpava os pés dos peregrinos era o pior dos servos. Aquele é um ambiente de deserto, é um ambiente de jornada, é um ambiente de chinelo. Né? Aqueles que vieram do Nordeste é um ambiente de chinela, né? Porque não é chinelo lá, é chinela. Pegue a chinela. Nesse ambiente, os pés ficam sujos e calejados. Quem tem que limpar o pé? O escravo mais indigno. Maria é a anfitriã da casa, ela é dona da casa. Ela se rebaixa aos pés do Senhor Jesus, começa a lavar os pés dele, solta o cabelo. Uma mulher judia até hoje não mostra o cabelo. E aqui uma informação que talvez você não saiba, não é cultura inútil. O lugar do mundo que mais compra peruca é Israel. Por quê? Porque as mulheres escondem o verdadeiro cabelo debaixo da peruca. Elas mostram a peruca, não o verdadeiro cabelo. O verdadeiro cabelo não pode ser mostrado em público. Essa mulher solta o cabelo e começa a secar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Meus irmãos, isso é algo impensável. Isso é algo impensável de uma mulher judia fazer em público e manter-se respeitável. Olhariam para ela e diriam, essa mulher parou de prestar. Porque essa mulher se rebaixou no pé de um homem, essa mulher gastou a fortuna, e a mulher sabe edifica o lar, ela não gasta o dinheiro, ela não é gastadeira, é essa a ideia dentro do judaísmo, e ela soltou os cabelos. Mas, biblicamente falando, esse é um ato que mostra humildade profunda, unida com luxo extremo. Luxo, 1 ano de salário, com humildade. Perceba que ter dinheiro ou não faz de você humilde, mas o uso que você tem do dinheiro faz. Ok? Não é o dinheiro, é o uso. Aqui nós temos um gesto profético, ele está sendo ungido, mas a gente tem amor, tem tanto amor nesse texto. E esse texto tem uma das coisas que eu acho mais bonita na Bíblia. Tem beleza, tem um cenário tão bonito. A gente devia pintar isso em quadro e deixar na sala, sabe? É tão bonito isso. Ao mesmo tempo, tem adoração íntima. Agora, quando ela faz isso, o que acontece? De uma hora para outra, a casa se enche de perfume. O perfume começa a sair. Começa a ser sentido o perfume. A adoração que começa nos pés, agora afeta todo o ambiente. E essa é a grande verdade dos crentes. Quando alguém honra Cristo com tudo que tem, ninguém ao redor fica sem sentir o cheiro do perfume. Isso é verdade. Quando você honra Cristo com o seu ser, quando você honra Cristo com quem você é, o perfume da honraria toma conta de todos os lugares. A casa se encheu de perfume. E por que a casa se encheu de perfume? Porque ela derramou o perfume? Essa é a consequência. A causa é porque o coração dela já estava todo perfumado por Cristo. O coração dela já era o bom perfume de Cristo. O coração dela já exalava esse cheiro bom. Já exalava esse cheiro de bálsamo. Já exalava esse cheiro de adoração. De adoração que não calcula. Percebe? Ela não senta e faz o cálculo. 300, quase meio litro. Dá 300 denários, 1 ano. Meu Deus do céu, entrego ou não entrego? Você vai lembrar uma cena no Novo Testamento que Ananias e Safira vão fazer conta antes de entregar. E quando eles fazem conta, eles deixam de prestar. Aqui não tem conta. Aqui, Cristo é o precioso. Cristo é o valoroso. O perfume é troco. O perfume é esmola. A cena é fabulosa, né? Imagina você está na cena, na mesa, bate-papo animado, Lázaro está ali, e você olha sempre para Lázaro, né? Há sempre aquela dúvida, né? Será que é ele mesmo, está vivo? Deve ser um fantasma, sei lá. Lázaro, fala comigo.
Tá aquela cena toda. Maria se aproxima de silêncio, não pede nada, quebra o frasco no chão, unge os pés do Senhor Jesus. A gente até se recolheria da mesa, solta os cabelos e começa a fazer tudo. É um baita sermão em silêncio, não é? É um baita sermão. Ela está pregando com o coração. Ela está pregando com os cabelos. Olha isso, olha o que o cristianismo é. Alguém pode pregar com perfume derramado. Alguém pode pregar com lavagem de pés. Alguém prega com os cabelos. Quando o amor é real, meus irmãos, a gente prega mesmo em silêncio. Quando o amor é real, a nossa vida é um verdadeiro sermão. E o ato de Maria tem um ato teológico aqui, né? A gente não pode colocar isso de lado. Ela está antecipando o sepultamento de Jesus. Ela entendeu que o rei estava a caminho da cruz e decidiu ungí-lo. Decidiu marcá-lo. Decidiu antecipar a morte e o sepultamento do Senhor Jesus. Isso é fabuloso, porque os verdadeiros adoradores são movidos por uma sensibilidade celestial. É como se o céu tocasse no coração dessa mulher e ela entendesse tudo sem falar uma só palavra. Sua adoração tem sido assim? Sua adoração tem sido desse jeito? Verdadeira, celestial? Sua vida tem sido assim? Meu irmão, Jesus jamais desprezará uma vida que o adora com gestos profundos. Você não precisa pregar para ser um verdadeiro adorador, nem cantar. Para dessas bobagens de achar que aqui em cima alguma coisa diferente acontece. Se você lavar os pés, secar com os cabelos e derramar perfume no chão, essa é a maior adoração de todas que foram feitas até agora no Novo Testamento. Essa foi a maior adoração de todas. E é estranho, né? Porque essa sendo a maior adoração, nem todo mundo se alegra. Não deveria ser diferente. Eu olho para o texto, eu acho o texto de uma ironia. Por que tem que ter alguém que critica esse momento? Por que tem que ter alguém que estraga a festa? Olha o versículo de número 4 até o 6. Mas Judas Iscariotes, aqui tinha que ter até um tom mais sombrio, né? Mas Judas, o Iscariotes, aquele bendito miserável, um dos seus discípulos, João diz o que estava para traí-lo. Percebam, capítulo de número 12 ainda não aconteceu a traição. João está antecipando. Tá? João está trazendo uma notícia antes de acontecer. Disse: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro não foi dado aos pobres? Quem sabe o preço do perfume? Continua olhando o texto. Esse perfume vale 300 denários. Quem fez o cálculo foi Judas. Não foi Maria, nem Marta, nem Lázaro, os donos do perfume. Foi Judas. Foi o ladrão que estava ali na cena. João vai dizer, ele não disse isso porque tivesse, porventura, cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tirava da bolsa, tirava do gasofilácio, tirava das ofertas o que nela se lançava. João vai demonstrar com clareza, e a gente precisa entender isso com a mesma clareza, que nem toda crítica que a gente recebe é sincera. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Às vezes eu e você nos preocupamos tanto com as críticas, como se todo mundo que nos criticasse falasse a verdade. Judas está fazendo uma crítica à cena aqui, é o maior mentiroso de todos. O que isso aponta? Que nem toda crítica é sincera. Além de nem toda crítica ser sincera, nem toda piedade é bíblica. Porque Judas questiona com baita piedade, né? E os pobres, gente? E os pobres? Que baita argumento, né? Quem vai dizer? Fica quieto aí, Judas. Quando você menciona os pobres, as mulheres, as crianças, os órfãos, as viúvas, os idosos, quando você menciona os estrangeiros, os refugiados, quem vai combater o seu argumento? Só que aqui,
Não tem piedade nenhuma, tem apelo argumentativo. Nem toda aparência de piedade é piedosa. Tem muita gente que se aproxima de você puxando a sua orelha porque você não faz isso e não faz aquilo, demonstrando uma piedade que não tem. O que o texto nos mostra? Ora, que às vezes aqueles que nos criticam são hipócritas. E às vezes aqueles que apontam os erros, cheios de piedade, são a encarnação da injustiça. Judas não estava interessado em justiça, ele queria controle. E no caso aqui do texto, controle do dinheiro. E não só controle do dinheiro, controle da finalidade do dinheiro. Mas João não vai ter papas na língua, né? João vai fazer o uso da palavra ladrão. E o que isso aponta? Antes de acontecer, o que isso aponta? Que Judas já havia se corrompido por dentro, há muito tempo. Irmãos, ninguém pula no abismo de uma hora para outra. Ninguém dá um tiro na cabeça da fé de uma hora para outra. Ninguém assassina a sua espiritualidade de uma hora para outra. Começa aos pouquinhos, sabe? São as raposinhas que vão invadindo a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E quando a gente menos percebe, a gente já se corrompeu inteiramente. Judas já havia se corrompido há tempos. Mas aqui há um contraste, né? Maria entrega o melhor que tem. E Judas entrega o melhor que ele tem. O que é o melhor de Judas? A ganância, a religiosidade e a espiritualidade. Não ouse imaginar que a piedade pode esconder a cobiça. Pedro diz: farão de vocês fonte de lucro. A cobiça, quando travestida de piedade, é a blasfêmia mais infame que existe nesse mundo. A casa está cheia de perfume, Judas está cheio de crítica. A casa está cheia de beleza, Judas está cheio de feiura. A casa está cheia de entrega, Judas está cheio de cobiça. Ele só vê números, enquanto todo mundo ali só vê Cristo. Ele menciona os pobres, mas só quer o dinheiro. Ele só quer usar Cristo para o determinado fim. E ele vai usar Cristo até o fim para os seus objetivos. Judas aqui deve amedrontar o nosso coração, deve esfriar a nossa espinha. Judas usou Jesus a vida inteira para os seus próprios objetivos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque é possível que eu e você estejamos utilizando Cristo, escondendo objetivos próprios por trás disso. A presença de Cristo sempre vai revelar o que nós cremos, o que nós somos, como nós pensamos. E Ele vê entrega sincera mesmo quando todo mundo não vê. Mas Ele vê falsa piedade quando todo mundo aplaude. Cuidado. O que essa cena toda provoca em Jesus? Bom, Jesus se levanta. Jesus nunca permite que a crítica apague o valor da adoração. Ele fala, ele vai defender. E ele vai declarar que aquele gesto interpretado por Judas e por outros, porque outros foram na esteira de Judas, ele vai dizer que aquele gesto interpretado como excesso é preparação. Aqui está o centro de toda a nossa história. Aqui está o centro do nosso sermão. João 12, do 7 ao 8. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. E eu imagino a fala do Senhor, aqui não tem grito, deixem-na em paz. Todo mundo deve ter olhado para ele e perguntado por quê. Deixem-na em paz. A fala de Judas contagiou. A fala de Judas tomou um monte de coração. Um monte de gente falou, é verdade, né? Que desperdício, vamos ver se a gente junta o resto. Aquilo impregnou, ele fala, parem, deixem-na em paz. Porque ela fez isso para preparar o meu sepultamento. A fala de Jesus corta toda a crítica. Ela fez isso para preparar a minha morte. Parem com isso.
Parem dessa tolice. E outra, estão preocupados com os pobres? Sempre haverá pobres entre vocês. Essa é uma fala lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Sempre haverá pobres, que nós devemos lutar para tirar os pobres do nosso meio, mas eles sempre existirão. Lutar não expulsando, lutar para que eles tenham riqueza e passem a viver pelas próprias pernas. Lutar pelos pobres não é lutar contra os pobres, tá? É diferente. Ele vai dizer, os pobres sempre existirão, mas eu, em carne, andando com vocês, não. Faltam só 6 dias. É o que Jesus está dizendo. Faltam só 6 dias. A resposta dele é firme, mas ela é tão doce, ao mesmo tempo tão doída, não é? Imagina você na mesa, Jesus interrompe a confusão e diz para você, eu vou morrer. Bom, ele já tinha dito isso para os discípulos pelo menos uma dezena de vezes. Mas a gente não dá ouvido, né? Eu imagino os discípulos falando, bobagem, para dessa bobagem, para dessa conversa. Pedro até disse, eu morrerei junto contigo. Tudo isso não era crido por ninguém. Mas Jesus está dizendo, eu vou ser sepultado. Eu vou ser sepultado. Enquanto outros estão calculando o custo, Maria está entendendo aquilo que a razão não explica. Ela está entendendo com a alma. Ela está entendendo com o coração. Ela ungiu o corpo, quebrando o perfume antes que o corpo fosse quebrado. Ela moe e espalha o perfume antes que o corpo de Jesus fosse moído e seu sangue fosse espalhado. Tudo é profético, tudo é antecipação, tudo aponta para aquele dia. E o cheiro da morte, que deveria impregnar Jerusalém naqueles dias, 3 dias depois se transforma no cheiro do perfume. A cena aqui é a reconstrução daquilo que haveria de acontecer. O vaso de barro partido, o tesouro perdido, a casa abandonada, até que no domingo de manhã a ressurreição fosse aparecer. Ah, meus irmãos, quem dera a gente amasse Jesus assim. Quem dera os nossos atos fossem uma antecipação da glória. Quem dera a nossa atitude fosse uma atitude de quebrar o nosso bem mais precioso para valorizar a Cristo, o verdadeiro tesouro da nossa alma. E talvez seja por isso que às vezes nós não somos defendidos pelo Senhor com tanta rapidez. Aqui, coloca as duas coisas na mesma cena. A adoração extravagante é defendida quase imediatamente. Quando falta adoração, falta a defesa do céu. Quando sobra adoração, até as legiões celestiais se colocam do nosso lado. Você lembra da história do moço do profeta que teve os olhos abertos e viu uma grande multidão de exército do céu? Quando sobra adoração, sobra proteção. Quando falta, às vezes a sensação é de abandono. Mas o gesto de Jesus e o gesto de Maria não terminam ali. Na mesma velocidade que o perfume se espalhou, a notícia também. E agora não apenas Jesus, mas também Lázaro se torna um alvo. É tão interessante isso. O que Lázaro tinha a ver com a história? Mas olha o texto. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. No segundo ponto, Lázaro será alvo da perseguição. Percebe o que está acontecendo aqui? A ressurreição de Lázaro foi um evento público. Esse milagre atingiu várias mentes e vários corações. E agora, aquele que foi alvo do milagre, por causa da vida restaurada, atrai também para si a atenção. Lázaro não prega, Lázaro não escreve, Lázaro não discursa, Lázaro não faz nada de evangélico, mas ele atrai a atenção de todos.
E por que que ele atrai a atenção de todos? Ora, porque todo aquele que nasceu de novo é uma perturbação ao sistema inteiro. E essa é a grande verdade. Aquele que nasceu de novo o incomoda. As pessoas querem lá ver, mas também vão querer matar. A vida transformada é uma vida evangélica, é uma vida que prega o evangelho. E pregar o evangelho é trazer aplausos e pedras. E é assim que a vida de Lázaro vai se transformar. Sem dizer uma só palavra, sua vida gritava. E o problema não é a vida dele gritar, é o que a vida dele gritava. O que a vida de Lázaro gritava? Jesus é real, Jesus é Deus, Jesus ressuscita os mortos, Jesus salvou minha vida, eu nasci de novo. E esse grito é perigoso demais, esse grito gera ira demais, esse grito gera impacto demais. E aqui, meus irmãos, se você nasceu de novo, e eu imagino que a maioria de nós sim, se não todos, a sua vida tem que impactar as pessoas ao redor. A sua vida tem que ser um grito dizendo: Ele me trouxe para fora, Ele me fez reviver. Eu estava morto há 4 dias, Ele me chamou, e agora vivo estou. E esse grito vai trazer aplausos, pessoas vão chegar perto de você para perguntar se Jesus é real, mas vão trazer oposição. Onde há o testemunho vivo, há oposição. Onde há a nova vida, há a perseguição da religião. E Lázaro, que estava morto, mas agora vive, recebe uma nova sentença de morte. Versículo 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. E resolveram matar Lázaro, por quê? Ora, porque muitos dos judeus passaram a crer em Jesus por causa de Lázaro. A decisão de matar Lázaro é a mesma decisão que eles tomaram de matar o Senhor Jesus no capítulo de número 11. É a mesma decisão. É a mesma decisão. Mas é interessante, né? Porque a ressurreição deveria quebrantar o coração dos judeus. E o que ela fez? Ela trouxe mais uma sentença de morte. Resolveram matar, diz o texto. A morte dos dois, Jesus e Lázaro, é vista como solução para manter o controle religioso. Irmãos, isso dura até hoje. No domingo passado nós estivemos aqui no domingo da igreja perseguida, certo? Por que estão matando cristãos até hoje? Porque imaginam que matar o Salvador e matar os seus discípulos calaria a mensagem do evangelho. Mas João deixa claro, quanto mais eles nos perseguem, mais cresce o número dos discípulos. E sempre será assim. O sangue dos mártires continua sendo a semente do evangelho. Os ressurretos incomodam. O mundo não tolera. A religião não tolera. Mas há uma coisa que é muito verdadeira. A igreja viva sempre será alvo de perseguição. Mas a igreja viva sempre será visível aos olhos do Deus que ressuscita os mortos. Eles querem calar Cristo e querem calar a igreja. Mas quanto mais eles tentam calar a igreja, mais a igreja cresce. O mundo sempre vai odiar a nossa luz, meus irmãos, porque a nossa luz expõe as obras do mundo. A perseguição aos vivos sempre existirá. A grande questão não é se isso vai existir ou não. A grande questão é sua vida, minha vida, nossa vida como igreja tem incomodado? Nossa vida tem sido alvo de perseguição? A gente está causando impacto? Nosso perfume tem se espalhado? Nossa adoração tem sido lembrada? Nossa ressurreição tem sido percebida? Se sim, você é um sinal visível de que Cristo é verdadeiro. Se sim, você é um sinal visível, encarnado, de que Cristo venceu. Mas se a sua resposta for não, ainda há tempo. Se a sua resposta for, pastor, ninguém sente o perfume da minha vida. Eu não tenho trocado nada.
que tem valor por aquilo que tem preço. Eu finjo ter piedade, mas no fim das contas só penso em mim. Na verdade, ninguém percebe que eu nasci de novo. Se essa for a sua realidade, você tem que perceber que ainda há chance, porque o evangelho nunca terminará para os eleitos com morte. Ele sempre vai terminar com glória, onde a presença de Cristo há vida, e onde há vida, há transformação. Onde há Cristo, a vida pode vencer, a entrega pode existir, a fé pode se espalhar. Onde Cristo está, a vida pode ser modificada. Eu concluo meu sermão dizendo que o perfume permanece. E se a gente não está expelindo esse perfume, Marta expeliu o suficiente para a gente se lembrar do que a gente tem que fazer. Marta não, perdão, Maria. Eu errei o nome dela já 200 vezes. Você sabe que quando eu falei Marta era Maria, quando eu falei Maria era Marta. Está tudo certo. Maria quebrou o frasco, mas não foi o vaso que quebrou naquele dia. O que se espalhou naquele dia não foi perfume. Naquele dia foi adoração. Enquanto muita gente discutia, ela se ajoelhava. Enquanto Judas cobiçava, ela oferecia. E por ter oferecido de joelhos, o perfume dela permaneceu. O perfume dela permaneceu no texto. O perfume dela permaneceu na Bíblia. O perfume dela permaneceu na memória da igreja. E eu comecei a nossa história dizendo, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, talvez a gente sinta esse perfume aqui também nessa manhã. Jesus disse, aonde esse evangelho for pregado, o gesto de Maria será contado. Para que se lembrem que quem entrega tudo a Cristo se torna parte do evangelho anunciado. Que quando a gente entrega tudo a Cristo, a gente descobre a diferença de preço e de valor. Mas do lado do perfume tem a crítica, tem o assassinato, tem a perseguição, é verdade. Do lado do perfume tem a nossa vida, as nossas ambiguidades, as nossas inconformidades. Do lado do perfume tem a nossa miséria. E o que a gente faz com tudo isso? Bom, a gente tem que responder algumas perguntas. Como, por exemplo, o que a gente tem oferecido no altar do Senhor? O que a gente oferece? O que a gente tem oferecido? Um coração dividido ou um frasco quebrado? O que a gente oferece? Um coração dúbio ou um frasco quebrado? O que a gente oferece? Um discurso calculado que vê o preço? Ou uma entrega perfumada que vê valor? O que você tem entregue? Eu ouso te desafiar, a partir de hoje, a que você entregue o seu melhor perfume ao Senhor Jesus. Para de se importar com os outros, para de se importar com a crítica, se ajoelhe nos pés do Senhor Jesus e se derrame aos pés dele. Faça da sua casa um lugar onde Jesus pode habitar. Não tenha mais vergonha. Não se meta mais com a religião, abandona tudo isso. E se o mundo se levantar contra você, meu caro, como fez com Lázaro, que o mundo nos encontre vivos. Na época da pandemia, surgiu um texto atribuído a C.S. Lewis, e C.S. Lewis nunca escreveu esse texto, mas foi alguém pensando no que ele escreveria. E o texto dizia o seguinte, quando as bombas, o texto falava da Segunda Guerra, quando as bombas caírem sobre as nossas cabeças, que ela não nos encontre como ratos acuados, que ela nos encontre como verdadeiros filhos de Deus, amando os nossos filhos, amando os nossos cônjuges, brincando com nossas crianças. Aí ele vai usar, né, as coisas dos ingleses, né, jogando cricket, jogando o outro que eles jogam com raquete, que não é bem tênis, é um negócio diferente. Que ele nos encontre nos pubs, tomando a nossa bebida, que ela nos encontre nas casas de chás, celebrando a vida.
E aí, esse texto foi trocado pela pandemia, né? Quando o Covid chegar, que ele nos encontre amando as nossas crianças, que ele nos encontre fantasiados de plástico sem poder abraçar as pessoas, né? E eu fiz um sermão exatamente criticando isso na época. Que se a Covid tivesse que nos encontrar, que ela nos encontrasse vivos. Pois bem, eu pego toda essa história e aponto para Cristo. Quando o mundo se levantar contra nós, que nos encontre como crentes vivos. Que nós sejamos encontrados como Lázaro, na mesa, comendo, firmes, fiéis e com o aroma do céu sobre nós. O sermão passado, eu disse que quando o pai da igreja era queimado, um cheiro de perfume saía no ar. Pois é, que assim seja a nossa vida, que seja um perfume entregue aos pés do Senhor para todo sempre. Feche seus olhos, vamos orar e a gente encerra esse nosso momento. Misteriosamente às 11h30. Misteriosamente. Vamos orar. Deus, nós queremos ser nós o bom perfume de Cristo. Nós queremos entender a diferença do preço e do valor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que adoração extravagante, dobrar o joelho, chorar, soltar os cabelos, entregar ofertas, que fazer essas coisas não é loucura, é evangelho. E se nós formos criticados, se nós formos impedidos pela falsa religião, que a gente seja defendido pelo Senhor nessa atitude. Do mesmo jeito que o Senhor defendeu Maria, que o Senhor defenda a gente. E ao defender a gente, nos lembre que o lugar do Senhor na nossa vida é na mesa, é na sala, é do nosso lado, é junto conosco, não distante, não numa cruz de pendurada, não numa religião engessada, embalsamada, mas de verdade, na mesa, comendo, vivendo, sorrindo, cantando. E que na mesa o bom perfume se espalhe. E se esse bom perfume gerar a ira do mundo, da religião, do diabo, que quando ele nos encontre, ele perceba que estamos vivos. Vivos. Vivos como filhos de Cristo, como filhos de Deus, como filhos do Evangelho. Nós queremos muito aprender a espalhar o bom perfume. Nós queremos muito ser o bom perfume. Nos transforme por meio desse texto, Senhor. Nos faça imitar essa mulher. Nos faça imitar o irmão dessa mulher, Lázaro. Nos faça imitar Jesus. Nos faça viver a vida perfumada. O perfume para a morte é a adoração para a vida. Se o nosso perfume gerar a nossa morte, nossa adoração atravessará os séculos dos séculos. Assim como a história dessa mulher será contada para sempre, a nossa história também será. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar, vamos louvar o Senhor.